Eu tô sorrindo ou tô cara de séria? Entre em contato. E o resto eu não lembro. Vou fazer de novo. Peraí. Primeira frase. Pra você que acompanha a gente no YouTube, saiba que todo domingo a gente tá aqui na capela, às 10 horas, pra tomar um café da manhã delicioso. Rua Tupi, número 115, Jardim Cidade do Aço. E também ao longo das semanas a gente se reúne para poder discutir o que foi falado na nossa reunião de domingo. Isso a gente chama de grupo de conexões. Se você quiser fazer parte, é muito importante, muito legal fazer parte, entre em contato com o número que vai aparecer aqui na tela. Você que chama a capela de casa e faz sentido para você essa missão, eu convido vocês a poder contribuir. Vai estar o QR Code aqui e a chave Pix. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. E agora, fique com a mensagem de domingo. Bom dia, espero que vocês estejam bem. Espero que esteja sendo um bom domingo para todos. Que vocês tenham tido uma boa semana e que até o momento, hoje, tenha sido uma boa experiência para você aqui. Seja muito bem-vindo. Bom te ver. Para você que chama a capela de casa já, bom te ver novamente. Né? Muita gente não conseguiu vir domingo passado aí. Show. Muita gente não conseguiu vir domingo passado, então bom te ver. Para você que não chama a capela de casa ainda, seja muito bem-vindo também, independente de qual a origem você vem, de qual religião ou não, da sua fé ou da sua falta de fé. Eu espero que você se sinta muito à vontade. Esteja em casa. A gente aqui só somos um grupo de amigos e irmãos que nos reunimos aqui para conversar um pouco sobre Cristo, que é aquilo que nós temos em comum, que nós buscamos conhecer. Então, sintam em casa, fiquem à vontade. À vontade para ouvir, à vontade para discordar, à vontade para comentar. Fique à vontade, você está realmente em casa, tá bom? A gente está numa série sobre resoluções, né? Resoluções, que é o que a gente normalmente fala sobre o ano novo, né? Quando o ano começa, a gente tem as nossas resoluções. Resoluções são as metas, os objetivos que a gente traça ali para o ano, e a gente, todo ano, é inevitável, a gente sabe, né, que é só um dia após o outro, dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, é só um dia atrás do outro, mas por algum motivo muda o ano, a nossa mente muda e a gente tem metas para o novo ano que está chegando. Então essas são as resoluções, né, as metas de ano novo e tal. A ideia dessa série, começamos domingo passado, hoje, domingo que vem, não é entregar para vocês ou ensinar para vocês que tipo de meta vocês devem ter, ou jamais eu faria ou tentaria falar para vocês qual metas vocês devem ter. Eu acho que cada um tem a sua, cada um tem os seus sonhos, cada um tem os seus objetivos, e eu realmente espero muito que você realize todos esses. Eu espero muito que você consiga realmente realizar os seus objetivos, suas resoluções de ano novo. A ideia da série não é, então, te falar sobre qual meta você deve ter, porém, a ideia é nos lembrarmos de princípios, responsabilidades, fundamentos que a gente deveria, pelo menos como cristão, pelo menos para aqueles que são cristãos, a gente deveria se lembrar, a gente deveria considerar na hora de traçar nossas metas, né? Do tipo, eu vou àquela vaga tal no trabalho, esse ano é meu objetivo. Às vezes aquilo vai demandar que você passe por cima de alguém, que você caguete, dê uma rasteira em um e outro. E nisso a gente fere um princípio de amar o próximo. Então, coisas desse tipo. Então, deveríamos nos lembrar de quem somos, daquilo que nós acreditamos, da fé que temos, do nome que carregamos, para que a gente consiga ter nossas resoluções sem que isso afete princípios e fundamentos. Então, a ideia é justamente essa, não é te falar as metas, lembrarmos certinho, calibrarmos o terreno que nós vamos plantar essas metas de ano novo. Domingo passado a gente falou um pouco sobre espiritualidade, que é uma das top metas, né? Esse ano eu vou melhorar minha vida espiritual, né? Normalmente a gente fala sobre isso, né? A gente chama isso de vida espiritual.
E domingo passado a gente viu um pouco sobre isso. O que é uma vida espiritual? Realmente existe uma vida espiritual? É possível? E a gente conversou sobre isso domingo passado. E hoje a gente vai entrar num outro fundamento, num princípio, que é o princípio do corpo. O princípio do corpo. Essa ideia de corpo é uma ideia muito presente na Bíblia. E eu acho que é importante a gente entender o que é um corpo, o que é esperado, o que é visto, afinal de contas, sobre esse corpo. Hoje é um dia de falarmos muitas coisas óbvias. Óbvias, né? Estava conversando com o Gabriel ali fora. Muitas coisas óbvias, mas às vezes o óbvio também precisa de ser falado, repetido, porque a gente simplesmente esquece. A gente simplesmente ou faz de morto, né? Ignora. Mas é o conceito de corpo, né? Eu tenho um amigo que ele estava carregando uma tábua, que ele é caminhoneiro, aí estava carregando uma tábua para botar no caminhão, para carregar caminhão e tal. E quando uma das tábuas que ele pegou era uma tábua bem grande, e ele pega aquela tábua e ele derruba ela no dedão do pé direito dele. Aí ela cai e dá um estrago no dedão dele. Eu lembro que ele realmente ficou com o pé bem feio, foi pro hospital e tudo. E algum tempo depois, ele teve que ir ao quiropraxista ajustar a sua coluna, porque a parte aqui da bacia da coluna saiu do lugar, a ponto de ter que ir num quiropraxista, puxar e voltar para o lugar. Como que você explica uma tábua caindo no dedão de alguém e tirando... Não. Aí. Então é de você, então não é dele, não. É o Washington. Aí o Washington, para não falar o nome... Não queria falar, expor. Mas, por que pareça, realmente, esse amigo meu, ele aconteceu isso com ele. E ele teve que ir, por quê? Porque a tábua caiu no dedão dele. A médica ali, como que você explica? Caiu uma tábua no dedão e a coluna dele, a bacia, saiu do lugar. A ponto dele ficar... Teve que ir no praxista puxar de volta. Como é que você explica a medicina cair uma tábua no dedão? Prova da residência. Hã? É. Simples. Oi? Coisa de médico, eu não sei. Mas é simples, na verdade. O que aconteceu? O dedo dele ficou tão machucado que ele não conseguia pisar no chão de dor. Então o que ele fez? Ficou com todo o peso na pé esquerda. Ele estava sobrepeso. Ele estava bem grandão. É o Washington mesmo, né? Barrigudão assim, igual o Washington. E aí, quando ele estava bem sobrepeso, tudo numa perna só, e aí saiu do troço aqui do lugar, a ponto de ter que ir lá no quiropraxista, depois puxar de volta para chegar no lugar. Corpo, né? O conceito de corpo, a gente começa a pensar sobre essas coisas, porque quando uma parte não faz a sua parte que tem que ser feita, todo o corpo sente aquela parada. Cada parte do corpo é uma função. É o olho, a mão, a perna. Você está rindo, né? Todas as partes são importantes, né? Só quem tem prisão de ventre sabe a importância que é. Dá uma bela de uma cagada, né? Porque quem tem prisão de ventre sabe a importância de estar tudo funcionando, né? Tudo certinho. E sobre esse conceito de corpo, a gente tem muita coisa na Bíblia que fala sobre isso. Eu queria passar com vocês, para quem tem uma Bíblia por acaso aí, a gente vai ler Efésios 4. Para quem por acaso não tem também, rolam as Bíblias aí nas mesinhas aí. Se tiver a Bíblia na mesinha, pode pegar, que é sua, e você acompanha com a gente. Se não quiser também, eventualmente eu acabo falando. Então, nesse conceito de corpo, né, Efésios 4, ele nos dá uma visão legal sobre corpo, porque eu acredito que nesse momento é quando Paulo ele perde menos tempo tentando se explicar. Ele fala sobre o corpo de uma maneira mais clara, mais crua. Na verdade, é aquele choque de realidade para que a gente entenda de uma vez por todas. De repente, aquilo estava sendo falado, e ele um dia deve ter pensado igual a gente pensou aqui. O óbvio precisa ser dito, então eu vou falar de uma vez. Então, Efésios 4 é um pouco disso, esse conceito de corpo. Porque para a gente traçar metas, resoluções ou escolher o que a gente vai fazer, a gente precisa saber
aonde que a gente está, o que a gente significa, tudo o ambiente do todo. E a gente, mesmo sem ser intencional, nós temos filtros, né? Tipo assim, vamos lá, Veciana, vamos matar um cara ali. Aí você assim, opa, matar não vou não, pô. O quê? Princípios, responsabilidade, não vou. Vou chamar a Karina, vamos lá naquele rolê maneiro, tal, vamos na praia, vamos. Vou ter que ficar com o Theo, porque não tem ninguém para ficar com ele. Responsabilidade. Oi? Leva ele junto. Por conta de responsabilidade. Então a gente tem esses filtros, por mais que a gente não faça, filtros de princípios, filtros de responsabilidades e fundamentos são automáticos na nossa cabeça. O que acontece é que às vezes a gente descalibra esse filtro. A gente está com o filtro descalibrado e está decidindo, está facultando coisas, está programando resoluções de novo, sem que os seus princípios estejam realmente calibrados. Pelo menos, claro, para aqueles que se dizem cristãos, para quem realmente quer seguir esse tipo de vida, essa ideia. Para essas pessoas, existe um filtro cristão também que envolve isso tudo. Então, esse filtro do corpo, esse princípio do corpo, ele é muito importante. Saber quem somos, saber o que interfere nas minhas ações, saber o meio para que a gente consiga traçar resoluções que atinjam os meus objetivos, que eu realize meus sonhos, mas que ao mesmo tempo eu não manche o nome de Cristo, o nome da igreja de Cristo. Não estou falando de capela, estou falando de igreja de Cristo, corpo, e que eu consiga cumprir o meu propósito, né? A partir disso aí. Efésios 4, a gente vai passar pelos versículos ali. Não vai ler tudo, mas uma boa parte dele. Que é o seguinte, Paulo, então, ele começa falando o seguinte: rogo-vos, pois, eu, que sou preso no Senhor, para que vocês andeis como é digno da vocação que vocês receberam. Né? Paulo, ele já de cara se apresenta como preso, como servo ou como escravo. Essa palavra originalmente é nessa pegada, escravo, sem nenhuma decisão livre. Não tem decisão livre alguma, ele é escravo no Senhor. E ele, por ser escravo no Senhor, ele perde suas decisões, ele perde o desejo livre de escolher alguma coisa por si só, que a gente viu domingo passado, porque a vida dele é escondida em Cristo. Uma vez que a vida é escondida em Cristo, não é ele mais quem vive, é Cristo que vive através dele. Há conceitos que a gente já sabe, e também a gente relembrou domingo passado. Então ele, normalmente ele faz isso, né? A gente vê nos outros capítulos também, que ele se apresenta assim: eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, rogo a vocês que vivam de acordo com a vocação que vocês foram chamados, a vocação que vocês receberam. Ele está falando o seguinte: vocês devem viver de uma forma que seja coerente com aquilo que vocês já receberam. Não é algo que vocês vão receber. Vivam de acordo com algo que vocês vão viver um dia. Não é vivam de acordo com uma promessa do que um dia vai acontecer. Não. Vivam de acordo com aquilo que Deus já te entregou. Já fez. Está pronto. Deus te entregou. Deus te capacitou. Essa vocação já foi entregue, já foi despejada. E agora a gente deve, segundo Paulo, ele roga para que a gente viva de acordo. Ou seja, responde à altura. Viva à altura disso. Deus te entregou uma parada. Então, não caga a parada, né? Te entregou o troço, faz conforme você recebeu. Você recebeu um negócio aí, então faz jus à parada. E ele continua, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, né? E está falando para vocês continuar dessa forma. Suportando uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esse procurando é esforçando-se para... Fazendo esforço, fazendo força para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque aí ele já começa a introduzir uma ideia sobre corpo. Porque uma vez que somos parte de um todo, nós não somos sozinhos, né? Nós não vivemos uma parada sozinho, como eu dei o exemplo do corpo. Nós somos uma parte de um todo. Esse conceito de saber que somos uma parte de todo, tudo que nós fazemos, vivemos, escolhemos, tudo isso interfere no todo. Interfere no corpo. A partir desse momento a gente sabe que atrito e tudo vai existir. Então a paz, ela não é um negócio que vai acontecer de qualquer jeito, leve, facilmente. Então por isso que ele fala, manter o vínculo da paz
com todo esforço. Faça um esforço para manter o vínculo da paz. É o versículo número 3 que a gente está lendo. Então exige esforço. Manter a paz não é simples, é atrito, é viver junto, é entender que você é parte do todo. Você vive na paz sem esforço se você viver sozinho. Se você estivesse isolado, no monte, meditando. Mas não é esse o caso. Como cristão, nós somos corpo, nós somos parte de um todo. E então ele continua no versículo 4 para frente. O 4, 5 e o 6, ele dá uma ideia sobre algo que a gente deveria prestar bastante atenção, na verdade. O 4, há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Então, todos aqui significa todos mesmo. Mais uma vez, hoje a gente fala muitas coisas óbvias. Todos aqui significa todos. Não, tem coisa que significa, né? Costuma ser isso aqui na Bíblia, significa não. Todos significa todos. Então, é sobre todos e por meio de todos. Esse termina assim, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por meio de todos. Essa é uma coisa que a gente devia prestar bastante atenção. Cristo, Deus, é um só. O Pai é um. O corpo é um. O Espírito é um. Mas é um por meio de todos. Ele é um através de, por meio de todo mundo. E mais uma vez, todos significa todos. Todos. Não é sobre alguns. Não é sobre uma específica religião. Não é sobre uma específica, uma nação específica. Um país específico. Não. Todos. Significa todos. Então, por meio de todos. Deus se apresenta para o mundo, que ele sendo um só Deus, um só Espírito, um só Senhor, somos um só corpo, mas um só corpo por meio de todos juntos. A parte que cada um faz, ela pode ser individual, mas nós todos fazemos parte de um só corpo. Todos mesmo. E aí ele continua falando. Mas, então agora ele corta um pouco um conceito de trás, né? Tipo assim, porém, mesmo que seja através de todos somos um só corpo. Aí ele fala, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A graça, ela foi entregue para a gente de forma diferente. A graça, ela é entregue para cada pessoa sob medida, que é o que a gente leu. A graça, em alguns, de repente, você chama isso de virtude, ou de dons, ou de talentos, mas existe uma graça de Deus que você recebe sob medida mesmo, é para você, feita para você e entregue para você no seu tamanho. Cada um tem um talento, a gracinha pequenininha da Julia, assim, no seu tamanho. E essa graça é sob medida. É tipo um terno que você compra para você, que o cara vai costurar para você. Se tiver um braço maior que o outro, tiver torto, não importa. Se é sob medida, ele vai caber em você. Porém, somente em você. Então, a graça, ou os dons, ou os talentos, eu gosto de chamar isso de virtude, porque a virtude dá uma englobada maior no que realmente isso significa. Essa virtude, ela vem sob medida, né? A graça, ela vem sob medida. Por isso que ele começa com mais, porém, por mais que somos todos parte de um só, para cada um, a graça foi entregue sob medida. Então, a ideia do corpo é essa, todos fazem parte de um todo grandão, porém, a todos foi dado algo único. Essas são as várias formas que a graça de Deus nos alcança. Como diz lá em 1 Pedro, né? Sejamos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Os vários movimentos dessa graça, os vários tamanhos, as várias manifestações dessa graça, a multiforme graça de Deus. Então nós, mesmo sendo parte de um todos nós recebemos algo específico, que é um talento, que é um dom, que é uma virtude específica. E aí ele continua no 8 agora.
Por isso, diz. Quem que diz? Ele está citando agora um salmo, né? Salmo 68. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Esse aqui, ele está citando o Salmo 68, né? Citando o Salmo 68, porque ele começa, que é quando o rei ou o guerreiro vence e ele sobe e ele é elevado às alturas, e por ser elevado às alturas, aquele que venceu, ele agora tem os seus despojos e ele distribui os despojos de guerra com o pessoal. Então ele está citando um salmo para explicar sobre o que Cristo fez. Cristo venceu, o Espírito Santo nos foi derramado, e a gente agora recebeu virtude. Essa virtude agora, os despojos que ele espalhou, isso que a gente recebeu de virtude, a gente faz o que com isso? Né? O rei venceu, ele ganhou, a gente leu que para todos foram distribuídos dons específicos. Né? O primeiro ele fala graça, e no segundo ele já fala dons. Então, para todos ele distribuiu dons específicos. De repente, a nossa questão, a nossa pergunta de sempre, né? É do tipo assim, o que eu faço com o meu dom? O que eu faço com o meu talento? Que talento eu tenho? Que tipo de coisa que eu carrego? Né? Essa é uma pergunta muito comum. Talvez você já tenha ouvido isso ou orado por isso de uma forma do tipo... perguntando para Deus, qual que é o meu chamado? De repente, numa linguagem mais igreja, seja dessa forma que chega para você. Qual que é o meu chamado? Né? A gente fica perguntando, que tipo de dons eu tenho? Que tipo de talento? E o que eu faço com isso? Porque agora a gente vê que, claramente, todos receberam dons. Todos receberam graça. Todos receberam virtude. E todos significa todos. Não é um ou outro, é todo mundo. Todos receberam virtude. E agora o que eu faço com isso? É a nossa oração, o que eu faço? O meu chamado, qual que é o meu chamado? Não sei o quê, aquela parada toda. E a gente fica nesse meio do caminho. Essa pergunta ela é respondida no dia que ele entrega o presente. Lá em Atos 1, versículo 8, quando ele entrega essa dádiva, essa virtude, essa graça para cada um, que ele fala o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Então, com a chegada do seu Espírito, nós recebemos poder, que também é outra palavra para virtude, ou para dons, ou para talentos. Poder, a gente recebe quem? Todos. E todos significa todos. É bem importante a gente entender que todos significa todos. Todos que me ouvem, vocês todos receberam virtude. E aí eu faço o quê? Qual que é o meu chamado? É só ler o restante desse mesmo versículo. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. E então, já que você recebeu, sejam minhas testemunhas. A partir de agora, trabalhem. A partir de agora, façam alguma coisa com essa virtude que vocês receberam. Trabalhem. Como Paulo diz, preguem Cristo, falem do amor de Deus, falem para as pessoas sobre o Cristo que morreu e por você. Trabalhem, façam. Isso vira trabalho. Essa virtude toda recebida, ela se transforma em trabalho. E aí, segundo a sequência bíblica, então, parece que o Cristo vence, sobe, o Espírito vem, Espírito Santo de Deus, a virtude, o poder, graça, dons e talentos, a gente recebe e então a gente trabalha, a gente exerce. Cristo vence, o Espírito vem, eu recebo poder, caguei pro resto. É isso que normalmente acontece, né? Não importa. Porque normalmente é isso que normalmente acontece. O que a gente normalmente ora? O que são as coisas que a gente mais canta? Vem Espírito Santo de Deus. E tem muitas músicas assim, vem, 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 né? Espírito Santo, vem, vem. Essa música está um tanto quanto atrasada, porque já veio, já aconteceu. A verdade, na verdade, é que a gente está clamando por um Espírito para vir e derramar dons sobre nós, e venha com isso, e me entrega aquilo, sendo que isso já foi feito.
O Espírito Santo já veio. Quando? Em Atos 1:8, e recebereis poder quando o meu Espírito vier, que aconteceu lá. O Espírito veio sobre todos nós, já aconteceu essa última parte, já recebemos dons, e agora é a nossa parte. Agora é a minha vez de ser testemunha. Uma vez que eu recebi o Espírito, eu me torno testemunha. Mas a gente não quer se tornar testemunha. Eu não quero me esforçar. Eu não quero fazer força. Eu não quero gastar tempo. Não quero gastar dinheiro. Não quero gastar virtude. Eu quero... Vem. Espírito carnaval. Eu quero a zoeira. Eu quero o movimento. Eu quero o chorar, arrepiar. Porque trabalho mesmo que é bom. Ignorei. Eu volto para esse passo atrás. Não, vamos pedir o Espírito de novo. Aí domingo que vem a gente pede o Espírito de novo. E já aconteceu, mano. Essa palavra já aconteceu. Veio sobre todos. Ninguém, porque vem sobre todos, e todos significa todos. Ninguém está vazio. Ninguém está sem virtude. Ninguém nasceu para olhar e sem sentido nenhum na vida e morrer e acabou. Ninguém veio com um propósito santo de observar tudo. Todos têm virtude. Virtude que se torna ser testemunha, que se torna trabalho. Então, entendendo que somos parte desse todo, a gente sabe que para cada vez que a minha virtude, a capacidade do meu olho de enxergar, para de ter a capacidade de olho de enxergar, o corpo inteiro fica sem enxergar. Acabou. O corpo inteiro sente. Se a minha perna direita não quer mais, recebeu a virtude de sustentar o meu corpo, mas eu não quero mais. O que acontece? O corpo inteiro sente. A coluna vai para o saco. A gente vai tudo torto. Por quê? Porque a perna não quis funcionar. Porque cada um nasceu, recebeu o seu espírito e uma virtude que é sob medida. A poder da perna não é o mesmo da cabeça. Cada um, uma virtude sob medida. Cada um recebeu um troço específico para fazer alguma coisa específica. E para cada vez que eu volto um passo atrás pedindo vem, eu deixo de fazer aquilo que já veio e que já me foi entregue. Das duas, uma. Ou você não entendeu que já tem virtude, ou você não está satisfeito com a virtude que te foi entregue. De repente, não queria essa virtude, eu queria a outra virtude. Mas não é a gente que escolhe, né? Então, esse foi o 8, né? Foi o 8. Isso daí é tipo Isso é tipo a parábola dos talentos. Vocês provavelmente devem conhecer, né? Vem um senhor de uma terra, dá para cada um alguns talentos. Dá 1 para um, dá 5 para outro, dá 10 para outro, dá para cada um. Isso é virtude sob medida. E o que o senhor faz? Esse senhor da terra vai embora. Mas um dia, esse senhor da terra retorna. E aí ele pergunta: o que você fez com o talento que eu te dei? A parábola dos talentos é essa, né? O que você construiu com os dons e as virtudes que eu dei para você? Porque o senhor da fazenda, ele volta, né? Ele não fica lá para sempre. Então, para cada um foi entregue algo sob medida, e sobre cada medida que foi entregue, existe uma expectativa. Não minha, eu não tenho expectativa nenhuma sobre você. Ninguém aqui tem, né? A expectativa não é minha, a expectativa é a expectativa de Deus, do Senhor, que entrega talentos, o dono do talento, que entrega e espera que pelo menos você faça alguma coisa com esse talento. Versículo 9 e 10, ele dá uma falada um pouco mais do mesmo ali, e ele vai repetindo sobre essa parte, subir e descer, um pouco do Salmo 68. E no versículo 11, ele continua falando o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e pastores e doutores. Então, talentos sob medida. Alguns receberam talentos específicos para servir o corpo. Esses talentos servem para quê? Servem para eles substituírem toda a igreja, todo o corpo. Esses talentos são os talentos que deveriam fazer todo o trabalho, porque para esses, né, a gente costuma ouvir muito que Deus tem 5 ministérios, né, que são esses aqui. E fora desses parece que não existe. Enfim, não é assim, não é muito bem assim. Mas ele especificou esses aqui. Por quê? Para que essas pessoas, os profetas, pastores, mestres, evangelistas, para que esses aqui fizessem todo o trabalho meu espírito vai descer sobre pastores, evangelistas, e aí então
pastores, evangelistas e mestres vão ser minha testemunha. Não. A profecia é sobre todos. Todos. Até quem não é pastor, mestre, evangelista, profeta, blá, blá, blá. Então, sobre todos esses, essas pessoas receberam esse talento. Aí no versículo 12, talento para quê? Querendo, ou seja, esses talentos, ele fez isso para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Os santos aqui é a igreja, é todo mundo. Deus institui algumas pessoas para serem professores, mestres e pastores, para aperfeiçoamento do todo, de todas as pessoas. E todas essas pessoas que são aperfeiçoadas, para quê? Para a obra do ministério, é o que está escrito. E para a edificação do corpo de Cristo. Uns foram chamados para servir à igreja. Outros foram chamados para servir como igreja. Uns à igreja e outros para servir como igreja. Mas a maioria de nós é preguiçosos mesmo. Essa que é a verdade. A maioria de nós não estão servindo nem a igreja e nem como igreja. A gente está no vem, Espírito Santo vem. Que a gente está esperando que o Espírito Santo venha ainda, mesmo depois de já ter vindo. Então, na verdade, é que uns foram chamados para servir a igreja. São esses os talentos que estão aqui. Os mestres, os pastores, para aperfeiçoamento de todos, para que todos sirvam como igreja, para que todos sejam igreja, para que todos sejam a parte do corpo de Cristo. Se uma pessoa não faz, a obra não para, o peso não some, só muda de ombro. Se são 100 quilos a obra, tiver 100 pessoas fazendo a obra, é 1 quilo para cada um. Se tiver só 2, é 50, porque a obra é sempre o mesmo peso. O trabalho, o exercer do trabalho é sempre igual, a obra nunca para. Para cada vez que você decide não fazer algo que a sua virtude foi feita para fazer e você se isenta daquela responsabilidade, essa responsabilidade não some, ela passa para outro ombro. Ombro esse que já tinha a sua própria responsabilidade. Então agora, aqueles que querem se manter fiéis, aqueles que respondem o chamado de Cristo, carregam não só aquilo que foi feito para fazer, como também a sobrecarga de vários outros que pararam de fazer. É a perna esquerda levando todo o peso que a perna direita simplesmente não quis fazer. Se uma pessoa não quer fazer, esse peso não vai embora. Esse peso somente muda de ombro. Isso é uma coisa importante para a gente saber. Para a gente saber montar nossas resoluções. Para a gente saber decidir, para ser o nosso filtro de decisão sobre tudo. Eu vou deixar esse peso para trás? Pode deixar. Ok, cada um carrega o peso que quer carregar. Mas aquele peso não vai ficar no chão. Vai ficar no ombro de outro alguém. Então, para cada resolução que eu tenho, eu sei que aquilo afeta o todo, porque eu sou um indivíduo, mas eu sou parte de um só corpo, de um todo junto. Então, para cada vez que você não faz uma função, tem alguém fazendo em dobro, né? E aí no versículo 3 ele continua falando, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e à maturidade, à medida da estatura completa de Cristo, versículo 13 que a gente leu, maturidade. O objetivo disso tudo, isso daqui que a gente faz no domingo, não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com céu, não tem nada a ver com eternidade. Isso aqui é na finalidade de que o corpo do todo chegue à maturidade. Deixemos de ser infantis e crianças e passamos à maturidade. Gente madura assume responsabilidade. Gente madura mata no peito e fala que é meu. Gente madura faz força. Gente madura faz mais força do que o comum. Porque para cada peso que um infantil deixa para o lado, a gente madura acumula no seu próprio ombro. A ideia de todos nós é que estamos aqui nos domingos para chegarmos à maturidade. A ideia dos nossos encontros todos é chegar à maturidade. E somente gente madura consegue assumir responsabilidade. Para cada decisão que a gente tomar em não assumir a responsabilidade, para cada responsabilidade que eu deixar de lado,
Na verdade, eu estou decidindo ser carregado pelo meu irmão. Para cada vez que eu decido me isentar de cumprir as minhas virtudes, eu estou decidindo que o meu irmão vai fazer mais força, a força que era minha. É isso que é a decisão. Para cada isenção minha, para cada vez que eu me abstenho, para cada vez que eu ignoro, existe alguém que você está decidindo, por livre e espontânea vontade, colocar esse peso no ombro dele. Isso é muito importante. E aí no versículo 14, ele complementa o 13, né? Maturidade, para que não sejamos mais crianças, inconstantes, levado por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens e pelas astúcias do que enganam fraudulosamente. Crianças, deixarmos de ser criança. O que um bebê faz? Caga. Muito bem. O bebê caga, é isso que o bebê faz. E quem que limpa? É o adulto. O adulto que já tem a obrigação de limpar a si próprio, agora ele tem que limpar mais um. Por quê? Porque é uma criança. Criança caga. Adulto limpa a merda do outro. Da criança que cagou. A ilustração está clara, não está? Eu acho que, né? Eu tento ser claro o máximo possível. Para cada bebê que caga, tem um adulto limpando a merda dele. Acabou. É isso. Não tem como falar mais de nada diferente disso. Para cada criança, para cada infantil que só caga, tem alguém que está acumulando responsabilidades que eram para ser só a deles, para acumular a responsabilidade que é do bebê também. A criança, ela tem o talento de dar trabalho para aquele que é maduro, para aquele que é adulto. Para cada criança, para cada bebê cagão, tem um adulto acumulado atrás daquele negócio. Para cada vez que tem um infantil fazendo sem tomar a responsabilidade, tem um adulto atrás, sobrecarregado, fazendo mais força. É um negócio assim de responsabilidade. Não é errado, não é pecado precisar de ajuda. Isso não é o que eu estou falando. Não é pecado precisar de ajuda, não é errado precisar de ajuda. Mas o errado é você se planejar para ser um fardo. Isso é errado. É você fazer suas resoluções de 2026 e falar: esse ano eu vou me envolver um pouco menos, estou muito cansado. Esse ano eu vou dar menos dinheiro. Esse ano eu vou fazer menos força, porque eu não quero me envolver, fiquei muito estressado esse ano. Se planejar para ser um fardo é que é errado. Pedir ajuda não, precisar de ajuda não. Mas se planejar para ser um fardo é pecado, é cartão vermelho. Não dá. Se planejar para 2026, sabendo que você é parte de um todo, eu sou a perna, esse ano eu não vou funcionar. Caguei. Bebê cagou. O que vai acontecer? Você está se planejando para ser um fardo. Fica tranquilo de tudo, caso você decida, que vai ter gente que vai te carregar. Você não vai ficar para trás, a gente vai carregar. A gente vai fazer mais força. Vai ter gente fazendo mais força por você. Vai ter gente que te ama. O vínculo do amor que a gente leu no começo desse capítulo. Vai ter gente que te ama o suficiente para te carregar. Mas não planeje ser um bebê cagão. Não planeje ser um fardo. Planeje algo entendendo que você é parte de um corpo. Planeje funcionar. Planeje cumprir a sua virtude e a sua missão. Cara, e tudo isso são atos de amor também. É academia. Academia, pegar o shape, ficar magro, beleza. Mas fazer exercícios e ter uma vida saudável é um ato de amor para o seu cônjuge. Porque se você não tomar essa responsabilidade hoje, amanhã o seu cônjuge vai ter que tomar essa responsabilidade para cuidar de você, que vai estar doente. Cuidar da sua saúde é um ato de amor para o seu cônjuge também. Você compreende que para cada vez que eu decido fazer alguma coisa, isso está direta. Tudo é semente. Toda semente que eu jogo no chão vira uma árvore, fica maior. Tudo que eu planto, tudo que eu faço, precisa de ser pelo elo do amor. Eu preciso de decidir amar os meus irmãos. Mas eu estou cagando, eu não vou fazer nada, eu não quero me abster. Ok, saiba que você está tomando decisões que não são decisões de amor para o seu irmão. Você está sobrecarregando alguém. E normalmente a gente fala sobre isso, a gente pensa no domingo, né?
na criança, adolescente, ok, também, é muito legal. E se você tem talento, se o seu talento é servir à igreja, faça. Mas eu estou falando sobre todos, sobre sermos gente, sobre sermos pessoas, sobre servirmos como igreja, não a igreja somente, mas lá fora, pregar de Cristo, apontar Cristo para as pessoas, falar do amor de Deus, levar para o seu grupo de conexão, que é mais tranquilo, que é mais aberto, conversar, tomar um café com o brother, gastar mais tempo, tira um pouco de tempo das suas coisas e gaste tempo com alguém. É gastar mais dinheiro também, porque todo domingo vai ter um café da manhã ali fora. Se você não ajudar, se você não contribuir com o café, vai ter também, mas agora está menos dividido. Alguém está dando mais. Todo mês os aluguéis chegam. Se o Johnny falar assim, não vou dar mais dinheiro, eu vou ligar para o dono do lugar e eu falar, diminui o aluguel aí, que o Johnny não vai dar esse mês. Não, o aluguel é o mesmo. A conta de luz é a mesma. Tudo é igual. A diferença é que um vai pagar mais dinheiro, porque você quer pagar menos dinheiro ou não quer pagar nada. Um quer fazer força, um não quer fazer força, o outro vai ter que fazer mais força. Isso não é aqui só no domingo. Mesmo que o domingo é muito importante. Isso aqui é uma ferramenta muito importante. Eu gosto muito disso aqui. Então, isso aqui é importante para a gente chegar ao amadurecimento, conversar, né? Crescer, ensinar as crianças, adolescentes, a gente. Mas como um todo, como gente mesmo, sabe? No seu trabalho, não precisa ser nem no ambiente de igreja. No seu trabalho, não planeje ser um fardo. Planeje ser aquele que tira o fardo. Não planeje ser um bebê que só faz cocô. Porque chega um momento que complicado, né? Até quando a gente vai... Uns vão ter que limpar a merda do outro. Não se planeje para ser um fardo. E ele continua, versículo 15, que é o que a gente estava começando a falar aqui agora. Antes, ao invés de cagar isso tudo, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Olha só, a gente é ligado pelo auxílio de todas as juntas. Nós nos conectamos, nos tornamos um só corpo pelo auxílio de um pelo outro. Nós nos ligamos também pelas nossas fraquezas. Nós também nos conectamos pelas nossas falhas e defeitos. E é isso mesmo. O que você é forte, eu sou fraco. E eu vou precisar de você. O que você é fraco, eu sou forte, e aí eu vou te ajudar. E a gente... Isso aí, pedra. Muito bem. Auxílio de todas as partes. Seguindo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo e a edificação em amor. Isso que é o outro lado, né? Ao invés de sermos o peso, nós edificamos em amor. Digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também os gentios, na vaidade da sua mente. Ele está falando sobre gentios aqui, né? Vaidade de mente, pessoas que não entendem a noção do corpo ainda. E até continua falando o seguinte: entenebrecidos, que palavra, hein? Que é visão de entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e pela dureza do seu coração. A gente uma vez conversou sobre a dureza do coração aqui, né? Dureza, coração na Bíblia, a gente normalmente quando fala coração é mente, é pensamento. Para ele as emoções estavam nas entranhas. Então quando você lê na Bíblia entranhas, aí são emoções e coisas do tipo. Quando você lê coração, aí é razão, mente, pensamento. Então aqui ele está falando que dureza de coração. As pessoas que endureceram o conhecimento, a razão. Gente que não quer mais pensar. Gente que decidiu por por algum motivo, eu decido que isso é isso e ninguém me tira. Duros de coração, pessoas que não abrem o entendimento para receber aquilo que eles não entendem. Pessoas que não estão abertas a conversar, a aprender. Então, não sejam como gentios, né? Que têm essa dureza de coração. Pessoas que não abrem, não estão abertas ao entendimento, à conversa, a estarem errados. A possibilidade de estarem errados. Isso é importante não só para ser cristão, né, mas para a vida. Os quais, havendo
perdido todo o sentimento, 19 agora, se entregaram à dissolução, para com avidez, cometeram todo tipo de impureza. E o último que eu vou ler é o versículo 20, que está escrito o seguinte: mas vós não aprendestes assim com Cristo. Isso aqui é igual a minha mãe, que me batia, e no final, não foi isso que eu te ensinei. É exatamente o que Paulo está falando. Paulo, ele explica, ele dá o choque, ele preto no branco, e fala: galera, isso que vocês estão vivendo, não foi isso que Jesus te ensinou. Não foi isso que Jesus te ensinou. Porque sobre todos nós recebemos virtudes, dons e talentos. Talentos esses que um dia o Senhor vai te perguntar: o que você construiu com esse talento? Deus te entrega a virtude. E se Ele te entrega, porque existe uma expectativa de que essa virtude seja gasta com o seu corpo, gasta com o seu reino. E uma pergunta sincera que fazemos para a gente mesmo, a gente tem que fazer isso todo dia. Eu estou carregando todos os pesos que eram para ser meus, os meus pesos. Eu faço força de acordo com a virtude que me foi entregue. Não precisa fazer mais, mas é só fazer aquilo que foi entregue, né? Deus te deu um remo, então reme. Deus te deu um remo, mas você quer ser pastor de ovelha, dar remada na cabeça da ovelha. Não é. Remo é para remar. Então, de acordo com a virtude que Deus te deu, você tem feito essa força, porque infelizmente, aí como humano, para uns ele deu 1, mas para outros ele deu 1000. E se ele deu 1000, ele está esperando muito de você. Está esperando 1000, está esperando demais. E essa expectativa não é minha, porque na verdade eu nem sei qual é o seu talento. Nem sei qual é o seu talento, nem sei o que Deus te deu. Isso é seu. Então expectativa sua, nenhuma, zero. Mas o Senhor tem uma expectativa. Então, sabendo disso, entendendo o funcionamento do corpo, entendendo que cada parte é importante para tudo, e entendendo que cada decisão minha de se abster é também uma decisão de dar mais peso para alguém, seja isso financeiro, seja isso trabalho, seja isso o que for, que a gente faça as nossas resoluções, né? Assim como a gente viu domingo passado, sobre vida espiritual. Hoje entendemos esse princípio do corpo. Façam suas resoluções entendendo que para cada decisão que tomamos, o corpo inteiro sente. O corpo inteiro sente. Se planeje para ser um cristão. Se planeje para ser parte do corpo. Não se planeje para ser um fardo. Não se planeje para ser um bebê cagão. E dessas duas pessoas, a gente viu o perfil do bebê que faz cocô. E então, domingo que vem, a gente vai falar sobre aquele que limpa. A gente vai falar um pouco sobre responsabilidades. É o outro lado. É a galera que entende. E qual que é o perfil do maduro, do cristão maduro? O perfil daquele que toma responsabilidade. O perfil daquele que, se você deixar o seu peso cair, eu vou botar e vou acumular no meu ombro e a gente vai embora, né? Então, domingo que vem, a gente fala sobre responsabilidades. Eu espero que essa conversa tenha, de certo modo, servido para alguma coisa e que gere boas conversas no grupo de conexão, que a gente entenda, receba essa conversa como sendo uma conversa de um amigo, de um irmão, e eu espero que isso possa ter gerado alguns frutos para você, lá no seu grupo de conexão. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu te agradeço por mais essa manhã, agradeço porque a gente está aqui buscando ser mais parecido com o Senhor, buscando ser mais parecido com aquilo ou com quem nós deveríamos ser, entendendo que a virtude que nos foi dada também existe responsabilidades, princípios que eu não deveria ignorar, que eu deveria tomar responsabilidade, que a gente consiga decidir em ser adulto, decidir ser responsável e que a gente consiga manter esse palco, esse microfone, esses encontros, todos focados em alcançarmos a maturidade, que a gente não tenha espaço para passar a mão na cabeça de criança,
criança adulta, que a gente tome responsabilidade, a gente entenda que o reino de Deus é coisa séria, é coisa de gente grande. Então, que essa maturidade nos alcance, que o seu Espírito nos ajude, nos dê força. Amém? Amém. Valeu, até domingo que vem, no último episódio da série. Vejo vocês aí.